Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre SPDA. Um dos componentes muito importantes do SPDA é o número de descidas, que estaremos calculando e apresentando para vocês na aula de hoje. Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre SPDA, a respeito dos condutores de descida e suas características. Vamos a uma breve introdução. O SPDA, pessoal, é um sistema completo destinado a proteger uma construção ou estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas. Tradicionalmente, podemos dizer que o SPDA tem sido designado como para-raios ou por para-raios, popularmente. O SPDA ele consta de um sistema externo. Esse sistema externo ele é composto por captores, condutores de descida e o sistema de aterramento. O proteger uma construção é alvo da nossa aula de hoje. E também possui um sistema interno, que é formado por um conjunto de dispositivos que reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente de descarga atmosférica dentro do volume a proteger. Ou seja, seria, por exemplo, uma descarga elétrica que, ao invés de incidir na edificação, ela incide na rede elétrica, que através dos condutores da rede pode entrar dentro da residência. Tendo o dispositivo de proteção internamente, que é o DPS, dispositivo de proteção contra surto, eu consigo minimizar o impacto interno que essa corrente de descarga elétrica pode provocar na edificação. Então, é composto por um sistema externo, captores, cabos de descida, dentro do volume, e o conjunto de DPS que são instalados internamente na edificação. Bom, ainda dando continuidade, podemos ver pela figura aí que o meu SPDA tem um desenho bem básico. Eu tenho o sistema de captor, são o poder das pontas, as pontas aqui, o mastro de Franklin. Tem esse ponto em vermelho aqui, essa linha vermelha, a gente dá o nome de cabo de descida. É o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Inclusive, calcular quantas descidas a minha edificação deve possuir. Então, eu tenho o cabo de descida, tem também os captores, que eu já tinha mostrado, e tem aqui o sistema de aterramento. E aqui são as caixas de medição, sempre ao lado da descida, aqui, bem embaixo, nós temos as caixas de medição. Aí, gente, as empresas de para-raio, elas instalam embaixo de cada descida um ponto para medição. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que é nacional, atende o Brasil todo, que é a Prevetec, que faz implantação e manutenção em sistemas de SPDA. Portanto, está aqui o sistema externo do SPDA. Captores, cabo de descida e conector, e sistema de aterramento, na verdade. São 3 elementos básicos: captor, cabo de descida, sistema de aterramento. Aqui eu tenho um conector de junção aqui. Esse sistema de SPDA é o meu SPDA externo. O que nós vamos estudar na aula de hoje é essa linha em vermelha, que é o cabo de descida, especificar a quantidade que nós devemos ter numa edificação de descida. Descidas do SPDA. O que é a descida? O que é o cabo de descida? A descida ela é ligada à base do mastro, como nós vimos anteriormente. Uma cordoalha conduz a corrente elétrica à terra por meio de um sistema de aterramento, que emprega, entre outros, um anel de aterramento e eletrodos, aos quais permitem dispersar a corrente de descarga atmosférica na terra. Então, o cabo de descida tem a função, gente, de pegar a corrente elétrica vinda da descarga e escoar ela para o meu sistema de aterramento. Em geral, o condutor de descida ele é constituído por um fio
né, um fio de cobre, aço galvanizado, ou por uma fita, ou cabo de cobre. Essa fita tem sido muito utilizada hoje, eu vou apresentar para vocês, uma fita de alumínio. Né? Ela vai bem nas descidas, né, da edificação, principalmente nas quinas da edificação, e ela apresenta um excelente acabamento, não é? E isso é muito importante para a visão arquitetônica da sua edificação. Os condutores de descida, gente, eles devem ser dispostos de maneira a constituírem, tanto quanto possível, né, o prolongamento direto dos mastros, ou seja, lá no captor, o mastro, o prolongamento desse mastro direto, devendo o comprimento de cada trajeto ser o menor e o mais retilíneo possível. Então, é evitar emendas no meio do cabo de descida. O condutor de descida, gente, tem uma especificação muito importante que está em conformidade com a NBR 5419. O condutor de descida, ele deve ser protegido por tubulações de PVC, né? Reforçando até a altura de 2 metros acima do nível do terreno. Ou seja, você vem lá na edificação com a descida, essa descida, a hora que chega a 2 metros do solo, um cabo de PVC protegendo, né, e dando proteção às pessoas que estão ali naquela edificação ou fora da edificação. Então tem um condutor de PVC de 2 metros acima do nível do terreno. Isso é muito importante, está constante na norma. 5419, das descidas do SPDA, né, conforme a norma. Bom, o material. Aqui eu tenho uma tabela que foi extraída, né, e adaptada da NBR 5419. Eu tenho aqui o material do condutor, tem a altura da construção, aqui também a altura da construção, então cabo de cobre de descida, né, para altura de construção menor do que 20 metros, eu tenho que usar um cabo de descida de 16 milímetros quadrados. Já a altura maior do que 20 metros, eu vou usar um cabo de 35 milímetros quadrados de cobre. Cabo de alumínio, 35 milímetros quadrados para altura menor do que 20 metros, como está aqui. E cabo de 50 milímetros quadrados, né, para altura da construção maior do que 20 metros. Depois o cabo de aço galvanizado, podemos usar nas descidas. Ele tem altura de construção menor milímetro quadrado, para edificação menor ou igual a 20 metros, né, altura, né, da construção, e construção maior do que 20 metros, devemos utilizar 80 milímetros quadrado. Bom, agora vamos entender um pouquinho os níveis de proteção do SPDA, porque a quantidade de descidas numa edificação vai depender do nível de proteção. Então, o SPDA ele tem basicamente 4 níveis de proteção. O nível 1 refere-se, gente, a construções cuja falha no sistema de proteção pode vir a provocar danos às estruturas adjacentes, tais como as indústrias petroquímicas, de explosivos. Ou seja, então eu vou usar nível 1 de proteção em estruturas onde eu tenho risco de explosão, indústrias petroquímicas, fábricas de explosivos. O nível 2 de proteção refere-se às construções protegidas cuja falha no SPDA ela pode ocasionar a perda de bens de elevado valor ou provocar pânico nos ocupantes, sem afetar como as indústrias vizinhas. O nível 1 afeta as construções vizinhas, uma explosão, por exemplo. Um exemplo do nível 2 de proteção é o caso de teatros, museus e estádios de futebol. Então, vou fazer a implantação de um SPDA em um estádio de futebol, eu tenho que escolher o nível 2 de proteção. O nível 3 refere-se a construções de uso comum, como prédios residenciais e comerciais. Então, eu tenho um prédio, uma edificação residencial, eu vou instalar um SPDA e eu vou instalar esse SPDA com nível 3, conforme a norma. Já o nível 4 e último nível de proteção, ele refere-se, gente, a construções
onde não é habitual a presença de pessoal, de pessoas ali. Na verdade, a construção é de material, primeiramente, não inflamável, bem como os produtos nela armazenados nessa edificação. Como exemplo do nível 4, a gente citam-se os galpões de concreto para armazenar materiais de construção, por exemplo. Então, os galpões, onde a armazenagem são de produtos não inflamáveis, utiliza-se o nível 4 de proteção, pois não tem pessoal ali rotineiramente em uma quantidade grande. Esses níveis de proteção, eles estão associados com a eficiência do sistema de captação. O nível 1 vai apresentar uma eficiência na captação de 98%. O nível 2, né, é uma eficiência menor um pouco, 95%. O nível 3 é 90%. E o nível 4, 80% de eficiência na captação. Como nossa aula de hoje é importante detalhar para vocês sobre a quantidade de descidas, eu vou dar o foco nas descidas do meu SPDA. Agora, importante informação, que é o espaçamento médio entre as descidas do meu SPDA, gente, conforme a NBR 5419. O espaçamento entre as descidas, eles vão variar conforme o nível de proteção da edificação. Nível 1 de proteção, o espaçamento médio entre as descidas é 10 metros. O nível 2 de proteção, o espaçamento é 15 metros entre as descidas. O nível 3, 15 metros também. E o nível 4, por exemplo, que eu tinha dado anteriormente, galpões, o espaçamento médio é 20 metros. Então, essa tabela, ela representa as descidas conforme a NBR 5419 em relação ao espaçamento médio das descidas. Bom, outro aspecto muito importante, que está até contido na norma, que eu coloquei em vermelho para vocês, conexão de medição. Né? Cada condutor de descida, pessoal, né? Com exceção quando as descidas são naturais, ou seja, aquelas embutidas no concreto, né, deve ser provido de uma conexão de medição, gente. Essa conexão de medição, ela é instalada próximo ao ponto de ligação a... Bom, outro elemento, né? Como eu tinha colocado, existem várias empresas de implantação de SPDA, por exemplo, a Preventec. Ela faz as suas descidas, logo abaixo da descida, onde vai conectar o eletrodo, tem uma caixa ou uma conexão de medição. Na verdade, uma caixa onde permite, né, que se faça uma medição do aterramento. Pois bem, gente, então, essa tabela fornece para nós, né, o espaçamento médio entre as descidas. Isso vai nos permitir calcular numa edificação quantas descidas são necessárias em função do nível de proteção. Agora vamos ao cálculo do número de descidas. Né? O número de descidas, ele é calculado, gente, conhecendo o perímetro da edificação e o espaçamento entre as descidas, que esse espaçamento é fornecido pela tabela anterior, né? Conforme estabelecido na NBR 5419, que apresenta para vocês o espaçamento médio entre as descidas. O número de descidas é calculado pelo seguinte: nós temos o número de descidas N é igual ao perímetro da minha edificação dividido por D, onde D é a distância entre as descidas. Não é? Então, eu tenho o perímetro da edificação em metros, o espaçamento entre as descidas em metros, que é dado pela tabela abaixo aqui que vocês estão observando, que é a tabela vista anteriormente, que eu tenho o nível de proteção em função do espaçamento.
Se eu tenho um prédio residencial, nível 3 de proteção. Qual é o espaçamento entre as descidas? 15 metros. Pois bem, com o perímetro e o espaçamento entre as descidas, eu calculo N, que é muito importante, o número de descidas, né, em uma edificação, seja ela residencial, comercial, né? Isso vai depender, né, do projeto do projeto em qual edifício, tipo de edificação que está sendo realizado. Bom, aqui algumas informações muito importantes ainda dos condutores de descida. A distância média entre os condutores de descida está relacionada com a distância de segurança, não é? Conforme a tabela vista anteriormente. Se os espaços médios forem maiores que os especificados na tabela anterior que nós vimos, as distâncias de segurança podem resultar consideravelmente aumentadas. Ou seja, nós temos que manter o espaçamento conforme é estabelecido na tabela anterior para manter a segurança em função do nível de proteção. Os condutores de descida devem ser sempre, gente, na medida do possível, espaçados regularmente em todo o perímetro, devendo ser instalados, isso é muito importante, sempre que possível, um condutor de descida em cada vértice da estrutura, ou seja, em cada quina da minha estrutura. Então é muito importante frisar isso para vocês, que os condutores de descida, eles devem ser, na medida do possível, espaçados regularmente em todo o perímetro, né? Devendo ser instalado, sempre que possível, um condutor em cada quina da minha edificação, ou seja, em cada vértice da minha edificação. Em estruturas cobrindo grandes áreas, né, com larguras superiores a 40 metros, gente, são necessários condutores de descidas no interior do volume a ser protegido, né? Que é um requisito que será naturalmente atendido no caso de estruturas metálicas, né? Ou armaduras de aço interligado. Pois bem, gente, é importante o nível de proteção que vai me dar uma tabela onde define o espaçamento entre as descidas. E lembrando, sempre que possível, instalar uma descida em cada quina da edificação, ou seja, em cada vértice da minha edificação. Bom, agora um fato muito importante que vocês podem observar, a fixação dos condutores de descidas, desde a década de 1970, já se utilizava a fixação direta na parede, sem distanciador ou sem aqueles isoladores mostrados no desenho anterior. Por que isso? Porque verificou-se que o dano provocado na parede, né, com ou sem distanciador, gente, é praticamente o mesmo. O que muda é a estética. Porque quando a gente coloca aqueles isoladores, fica horrível a estética da edificação. Se você tem uma edificação nova e quer construir um SPDA, um material importante que a gente utiliza na Preventec é o quê? São as fitas de alumínio, dá um acabamento excelente. Não é? Você não tem necessidade de ficar com sua edificação com aqueles isoladores expostos. Então, desde a década de 70, que o dano provocado na parede, com ou sem esses distanciadores, é o mesmo. Isso possibilita, então, gente, o uso de condutores de descida em forma de barra chata, ou seja, as instalações e implantações da Preventec no Brasil todo, a Preventec ela utiliza, né, barras ou chapas de alumínio. Isso dá um acabamento excelente, não é, para os arquitetos que olham na edificação, né, apresenta-se de forma bem discreta. Então são cantoneiras de alumínio, né, ou perfis existentes na estrutura, são as chapas. Então a Preventec é uma empresa nacional, né, que faz instalações de SPDA. Inclusive, eu gostaria, utiliza
na Prevetec, por nos fornecer material para a construção dessa nova videoaula. A Prevetec tem um site, gente, que é www.prevetec.com.br. Então, as descidas podem ser ligadas direto no corpo da edificação. Né? O dano provocado é o mesmo quando eu tenho os distanciadores. A norma, gente, estabelece que as descidas devem ser colocadas nas quinas, como eu tinha comentado anteriormente, e as demais espaçadas conforme exige a norma naquela tabela. Então, quando você vai fazer um projeto de SPDA, quantas descidas aquela edificação, quantas descidas eu tenho que ter naquela edificação? Uma descida por quina, que é o que exige a norma, e as demais descidas, conforme aquele cálculo, que é o perímetro dividido pela distância entre as descidas, você vai espaçar elas conforme a distância estabelecida naquela tabela anterior. Vamos agora a um exemplo de cálculo de descidas. Vamos imaginar uma edificação comercial. Tem um errinho aqui, pessoal, olha, comercial, olha, uma edificação comercial e proteção nível 1, né, de proteção, nível 2 de proteção. Tá? É mais descidas conforme de proteção. Tem um errinho aqui. Então, uma edificação, vamos corrigir. É uma aula que nós estamos fazendo e gravando. Uma edificação comercial e proteção nível 2. Possui um perímetro de 140 metros. Quantas descidas são necessárias? Veja bem, o número de descidas é calculado pelo perímetro dividido pela distância. Só ratificando novamente, uma edificação comercial e proteção nível 2, tá, gente? Não é nível 1, nível 2. Possui um perímetro de 140 metros. Quantas descidas são necessárias? Então, eu vou calcular N é P sobre D, onde N é o número de descidas. Pegando a tabela da NBR 5419, nível 2 de proteção me dá um espaçamento médio entre as descidas de 15 metros. Fazendo o meu cálculo, eu tenho N igual a 140 dividido por 15. Isso vai me dar 9,33. Gente, sempre que o número não for inteiro, aproxime para um número imediatamente superior e inteiro. Então, 9,33 descidas deve ser arredondado para 10 descidas no mínimo. Posso colocar mais, mas no mínimo 10 descidas. Não é? Então, a gente conseguiu já fazer o dimensionamento de quantas descidas, quantos cabos de descidas, ou na verdade, quantas fitas de descidas, chapa de alumínio, eu vou ter nessa edificação. Uma edificação comercial corrigindo o nível 2 de proteção, que eu estou aqui na tabela bem amarelinho, espaçamento 15, fazendo o cálculo com perímetro de 140, 9,33. Deve ser sempre arredondado para o número imediatamente superior, 10 descidas. Bom, e aqui eu tenho o exemplo da edificação, o perímetro, e eu tenho as descidas. Se vocês contarem aqui, 1, 2, 3, 3 desse lado, 6, 6 com 4, 10 descidas. A norma prevê uma descida em cada vértice, então está aqui eu passando o mouse na primeira, segunda descida, terceira descida, quarta descida. Depois, as outras descidas, o meu desenho não está proporcional aqui, elas são separadas de 15 metros aqui, olha, tá vendo? O nível 2 de proteção, 15 metros entre as demais descidas. Então, gente, a gente consegue, com essa pequena formulazinha, determinar no meu SPDA, né, naquela edificação e dentro do nível de proteção escolhido para aquela edificação, qual é o número de descidas necessárias. A norma sempre estabelece, no mínimo, né, você tem que fazer as descidas sempre no vértice ou na quina, e as demais descidas, elas devem ser espaçadas, né, nesse meu exemplo, de 15 metros entre elas. Bom, a norma aqui, eu estou colocando embaixo, ela estabelece que as descidas devem ser localizadas nas quinas principais da edificação e as demais, gente, distribuídas ao longo do perímetro com espaçamento regulares, de acordo com o nível de proteção. É o que eu estou colocando aqui. Eu coloco uma descida em cada vértice ou quina
E as demais descidas eu faço, né, a distribuição ao longo do perímetro com espaçamentos regulares de acordo, por exemplo, de 15 metros. Nível de proteção aqui, nível 2. Qual é o espaçamento? 15 metros. Portanto, gente, a gente consegue, né, determinar o total de descidas, né, numa edificação em função do seu nível de proteção. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos, né, exemplos reais. Então, eu tenho uma figura aqui, e nessa figura, vocês podem observar, nessa figura onde estou passando o mouse, nós temos as descidas. Olha, as descidas. E aqui vocês podem olhar que tem uma cinta em cima. Ó, passando o mouse aqui, vamos explodir essa cinta. É uma cinta de alumínio. Essas descidas são descidas, podem ser descidas de alumínio, cinta de alumínio. Dá um acabamento muito bom. E aqui, onde eu estou passando o mouse, vocês podem observar, eu tenho aqui os captores, né? Eu tenho aqui o meu mastro, onde eu passei o mouse, aqui ó, mastro. Tem aqui meus captores. Eu posso espaçar aí um captor a cada 8 metros, captorzinho de cinta de alumínio também, né? Essa figura, então, ela me dá uma visão das descidas. Olha, uma descida em cada quina, né? Se a gente olhar no desenho, tem 1, 2, 3, mais 3. Cinta de alumínio, né? Tem 2, 4, são 6 descidas, né? Então, é muito importante a gente observar essas descidas, que elas podem ser de chapa de alumínio. Aqui do lado, eu tenho uma foto real. Tem uma parede aqui onde está descendo uma cinta, olha, um cabo de descida, uma cinta de alumínio. Olha a cinta descendo, olha. Aqui do lado, eu tenho são fotos cedidas pela Prevetec, né? Prevetec Brasília, né? que está atuando agora no mercado de Brasília. Né? É a única região que ela não atuava. Então, a Prevetec doou para a gente algumas imagens de descidas. Aqui eu tenho a descida em cinta de alumínio, tem aqui descida em cabo de aço galvanizado. Né? Então, aqui eu tenho a minha descida. A fonte retirada dessas informações aqui passadas para vocês, né, é da www.prevetec.com.br. Bom, dando continuidade ainda, para a gente finalizar a nossa aula, exemplos de descidas, né? E a caixa de medição, que eu falei para vocês que deve existir a caixa de medição. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma caixa de medição e até uma medição aqui em curso, né? Também dados cedidos pela Prevetec, né? Brasília. A fonte dessa figura, né, já comentei, foi retirada da Prevetec. Aqui, gente, bem aqui nessa edificação aqui, vocês podem ver, uma edificação, e aqui eu tenho a caixa de medição. Aqui tem um tubo de PVC, ele passa por aqui, e aqui ele sobe nessa edificação. E aí a gente tem, a cada descida, conforme a norma, né, descidas externas, não embutido na fundação, a gente tem a obrigatoriedade de uma caixa de medição para que você possa fazer a medição. Esse exemplo aí é um exemplo, né, doado, né, e passado essa informação pela Prevetec. Pois bem, gente, a gente encerra a nossa aula de hoje, né, tratando de um dos elementos muito importante do meu SPDA, que é as descidas, que são responsáveis pela condução da descarga elétrica até o sistema de aterramento. Obrigado e espero que vocês possam ter entendido a função da descida de um SPDA e como calcular o número de descida. Um abraço a todos.